Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, se eu não me engano, 12º episódio. Que bacana, hein? Estamos caminhando, hein? Mais uma vez a gente tem um convidado aí, ilustre, amigo nosso, né? A gente tem como rotina trazer pessoas de referência dentro do cenário da odontologia, e hoje não é diferente, a gente está com um parceiro, um amigão nosso aí, Ezequias Rodrigues. Seja bem-vindo, Ezequias. Seja bem-vindo, Ezequias. Isso aí. Para nós é uma honra ter você aqui. Sabe o quanto é difícil te tirar da Batcaverna lá da empresa, né? Já a gente vai falar da empresa onde você está inserido hoje, né? Mas o mais importante para a gente é saber que você é um dos nossos, né? Você hoje em dia não mais, mas já vestiu luva, já trabalhou assim como nós. E então seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado. Prazer estar com vocês. É muito importante ter vocês aqui, e mais para frente a gente vai falar do como a gente estreitou também os nossos laços aí, nós 4, né, do EOD, junto com a empresa que você está hoje, né? Uhum. Então, antes de mais nada, e para dar uma quebrada no gelo, eu queria dar as boas-vindas e saber quem que é o Ezequias Rodrigues. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre um assunto que eu adoro, que é a odontologia, né? Sobre falar um pouquinho de educação, falar um pouquinho de Ivoclar também, né? Bacana. Então, para mim, é um prazer muito grande. O Ezequias também, todo mundo me chama de Zeca, acho que é mais fácil, porque daí às vezes sai um nome meio torto, né? Sai tipo Ezequias, Ezequiel, saiu Moisés, sai todo mundo da Bíblia, acaba não saindo Ezequias. Então, para facilitar, eu falo Zeca, né? Então, lá na empresa o pessoal me chama de Dr. Zeca, o que é bem engraçado, né? Mas é Zeca é mais fácil. Bom, o Zeca tem 33 anos, eu sou de Fortaleza, no Ceará, eu moro em São Paulo há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. E lá no Ceará eu me formei, lá na Federal do Ceará em odontologia, em 2013. E aí depois eu vim para São Paulo. E aí em São Paulo, então, eu fui para um caminho de uma carreira mais acadêmica e clinicando também. Então fiquei ali 6 anos em mestrado e doutorado lá na USP. E depois eu acabei começando na indústria odontológica, né? E aí então, somando aí de São Paulo, eu tenho 10 anos dentro de academia e indústria, né? Então, e hoje eu estou na Ivoclar como gerente de educação, tanto da parte clínica quanto da parte técnica, né? E já na Ivoclar há 2 anos, fiz 2 anos aquele dia que eu fui lá visitar, estava fazendo 2 anos, né? Porque há 2 semanas mais ou menos, né? Que legal. É isso aí. Que legal. Então, e você tem uma MBA em inovação, é isso? Isso, eu fiz o mestrado e doutorado em materiais dentários, biomateriais, né? E aí, no finalzinho do meu doutorado, metade para o final, foi quando eu entrei na indústria. Então, eu fiquei ali 2 anos entre indústria e pós-graduação, tentando conciliar tudo. E quando eu estava terminando o doutorado, eu prometi para mim que eu não ia mais estudar, né? Sabe aquela história do tipo, cara, esse é meu último curso, né? Esse é meu último curso, eu paro aqui, preciso descansar. Mera ilusão, né? Mera ilusão, porque quando você sai da pós-graduação, você sai formado tecnicamente. Sim. Mas você não sai formado, por exemplo, para trabalhar numa indústria. E nós, como dentistas, né, a gente não tem essa formação vamos falar aqui de economia, de finanças, de gestão de pessoas, né? O jogo do de corporativo processos. bate forte. Exato. Então foi aí que eu acabei procurando um pouco mais de conhecimento e fui fazer MBA em inovação e empreendedorismo. Que história bacana. E aí, pela FIA, que era uma instituição da USP, hoje ela já é uma fundação independente, mas foi um MBA com a FIA, com a Universidade de Berkeley e de Stanford, nos Estados Unidos. Então, a gente teve módulo lá, fiz uma imersão no Vale do Silício para ver todos esses trends de inovação, do que está acontecendo há 2 anos atrás, que hoje já nem é mais a mesma coisa, porque está tudo tão mudando tão rápido, né? Mas acho que isso foi importante para minha formação como dentista também. Acho que eu não clinico há 5 anos, mas se eu voltasse a clinicar hoje, eu acho que eu já tenho uma bagagem um pouco diferente do que a maioria dos dentistas tem. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque a gente não tem informação. Acho que é uma falta no nosso currículo, né? Mesmo. E até mesmo depois de você se formar, você não vê muita coisa oferecida para te ajudar a trabalhar, a gerir, né? Assim, tava ouvindo esses dias que
a maioria dos dentistas que se dão muito bem, né, na sua carreira, falando assim de potencial financeiro, são aqueles que não ficam só no mocho. E eu acho que faz muito sentido, né? Ele tem que entender o contexto geral. Exato. Mas é bacana você explorar esse lado também, porque até quem tá assistindo a gente é uma vertente profissional a seguir, é um né? caminho. Sim, Você claro. caiu no mundo corporativo, foi uma opção, foi uma oportunidade? Como que você parou de clinicar e entrou para a área comercial da coisa? Foi planejado? Olha, eu tinha duas opções. Quando eu saí do Ceará para fazer pós-graduação, eu pensava assim, o que eu quero mais é falar com pessoas, é lidar com pessoas, é uma coisa mais dinâmica. Eu sempre fui mais de falar, mais extrovertido. E aí eu ficava assim, acho que às vezes talvez o consultório possa me limitar um pouco. Tinha essa sensação. Então, durante o mestrado eu clinicava e eu já tinha essa sensação. Eu trabalhava como professor assistente, então já percebia que eu me sentia muito mais realizado ali fora do ambiente do consultório, mas falando de odontologia, que era uma coisa que eu adoro. Então eu falava, eu preciso juntar as duas coisas. E aí, na minha formação, fiz em biomateriais. Então, eu acabava tendo muito contato com as empresas. E meu orientador do doutorado é um cara que é excelente nessa ponte, que é o Carlos France. Então, foi um cara que me abriu muitas portas e que começou a me mostrar uma coisa. Olha, você pode ir para esse caminho também. Não é fácil entrar, porque muita gente vai querer, mas se você se destacar... E aí, eu lembro que eu tinha uma pessoa que era egressa do meu departamento, que vocês devem conhecer, que é a Carol Miyazaki. E a Carol, que hoje está na Ultradente, é uma amiga, uma colega de trabalho. E a Carol, ela fez doutorado comigo, foi minha banca, um pouco antes de mim, foi minha banca de doutorado e de mestrado. Então, eu olhava muito para a Carol como um exemplo, assim, né? Uma mira. E aí, eu lembro que tem uma outra amiga minha, Natália, também, que hoje está na Colgate. Eu lembro que eu trocava ideia com elas e comecei a... Olha, eu acho que isso é possível sim, mas o que eu preciso fazer, né? E aí, naturalmente, nos congressos, eu acabava conhecendo o pessoal das empresas. Tem uma história muito legal que essa foi a minha primeira história digamos assim, que eu falei assim, nossa, tá acontecendo, né? Eu tava no doutorado, 2016, 2017, assim, eu trabalhava como consultor para uma empresa. E essa empresa me chamava para dar uma aula aqui, acolá e tal. E eu tenho uma formação em espanhol também, assim, né, de língua, não formação de licenciatura, bacharelado, nada, mas eu sou fluente em espanhol também. E aí eu lembro que essa empresa precisava de uma pessoa para dar aula na Costa Rica, num congresso. E aí eu estava trabalhando, fazendo lá meu teste de tensão de polimerização com as minhas resininhas, né, e numa sexta-tarde, aí um colega meu, um amigo meu, me liga e fala assim, Zeca, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô aqui fazendo uns testes. E aí ele falou assim, cara, amanhã você pode dar uma aula? Aí eu falei, cara, posso. Aí ele falou, então, é na Costa Rica e é em espanhol. Aí eu falei, cara, você tá zoando, né? Não tem como, né? Ele falou, não, cara, vão te ligar em 5 minutos, eu não posso ir, o Franci não pode ir, você vai ter que ir. Eu falei, cara, tá bom. E aí, sabe que você fica assim, não vai rolar, né? 5 minutos depois o telefone toca, meia hora depois a passagem no meu e-mail. Jogado aos leões. E aí eu jogado aos leões, assim, sabe? Ali acho que moldou o meu caráter, assim, né? Aí. E aí eu Mas lembro você que... criou essa oportunidade. Não, ela vinha crescendo, né? Ela vinha... Você não percebe, mas ela vai sendo construída. Sim, foi construída. Isso era 3h, meia-noite eu tava no avião. Embarcando, assim, sabe? Com o meu computador, eu baixei todas as aulas. Eu lembro que a gente tinha esse grupo que a gente dava aula lá na USP, alguns cursos de curta duração. A gente tinha uma pasta com alguns materiais. Compartilhava as E aí eu aulas. peguei a baixar aquilo ali, comecei a baixar. Sentei no computador, assim, foi um desafio, porque eu baixei no caminho pelo celular, roteando. Quando eu entrei no avião, eu falei assim, bom, deixa eu ver o que eu tenho. E aí eu abri. E ali foi que eu fui montar. Se tivesse corrompido algum arquivo, eu não sei como é que eu ia ter feito, assim. Cheguei lá de manhã e dei uma aula de 4 horas e meia sobre os fluxos dessa empresa. Então, aí ali o negócio começou a empresa me chamou para dar aula em outros lugares. Aí fui para Equador, fui para Panamá. Aí o negócio começou a andar. Voltei para Costa Rica. Que bacana. Então ali começou a me dar um pouco mais de visibilidade. Aí naturalmente foi, nossa. E aí... E você viu que não teve um planejamento, não sei se eu posso dizer isso, não teve um planejamento, mas sempre teve um propósito, né? Sempre teve um propósito. Sempre teve um propósito, né? E aconteceu... Você joga pro universo. No fogo, né? Então, quando... Pronto,
né? O cavalo passou, sei lá, você tava pronto. Pronto é uma palavra muito forte. Não, eu tava sendo mandado. Apto. Eu tava apto. Pronto, eu acho aí. que veio depois. Mas eu tava apto, porque eu lembro no avião, eu falava assim, o que eu tô fazendo, né? Eu lembro que eu montava aqui todo mundo dormindo no avião, o que eu tô fazendo aqui, cara? Tem um monte de gente descansando em casa e eu né? Mas foi uma Tem que grande fazer oportunidade. diferente. Acho Então, que tudo começou ali. Quando nós nos conhecemos, então, já no mundo corporativo, foi no seu início, então, que a gente se conheceu em Campinas, nos nossos cursos lá. Ali foi na empresa que eu tava antes. Então, Isso. foi nos últimos 5 anos. Isso foi antes. Isso foi 2016, 2017. Tá. Eu tava no doutorado ainda. Então, foi uma grande mudança para mim ali naquele Poxa, momento. que bacana. É legal a história, assim, porque tem um pessoal que acompanha a gente, tem muita gente recém-formada, que às vezes é uma vertente a seguir também. E como um objetivo também. Com objetivo. E as empresas têm... Antes a gente não via tanto clínicos que viraram da área comercial, né? Hoje em dia a gente vê mais. Então você vê a necessidade mesmo de uma pessoa ter uma visão clínica e não só meramente comercial, um representante, um vendedor que seja, né? É muito legal isso daí, o aproveitamento do profissional, né? Eu acho que teve uma mudança muito grande da visão das empresas também, quando a gente fala de educação, porque a gente chegou num momento onde todas as empresas acabam oferecendo alguns produtos que são muito parecidos, assim, né? Você pega alguns produtos que a evolução da tecnologia chegou a um ponto que eles acabam tendo muita proximidade de features, de entrega. Então, no final das contas, algumas empresas começaram a se destacar mais com alguns produtos diferentes e você não pode simplesmente entregar um produto novo se você não treina, né, o usuário. Então, aí as empresas começaram a ver que só a parte comercial não era o suficiente, nem o marketing sozinho também. Elas precisavam treinar o cliente. Isso pode até fracassar o produto. Exato. Precisa treinar o cliente para o cliente poder usar o produto corretamente e se fidelizar àquela marca. Então, se você vê hoje, as grandes empresas de odontologia todas, elas têm um departamento de educação. Maior, menor. Na Ivoclar a gente tem 10 pessoas. Mas sempre tem um departamento que está voltado para essa educação continuada, relacionamento com professores. E vamos combinar, não faz sentido colocar uma pessoa que não tem vivência clínica ou técnica ou da odontologia numa posição como essa, porque você está lidando com produto, com professores, com ensino, né? Então, é uma possibilidade. E eu acho que eu sempre recebo algumas perguntas sobre como que você chegou, como que você fez, o que eu tenho que fazer. Já dei algumas aulas em jornadas e tal. E eu acho que está cada vez mais concorrida, assim como na parte clínica também a gente vê, né, a quantidade de faculdades hoje. Mas eu acho que é isso. Você tem que ter um propósito, buscar ali Sempre falo o básico, né? Você tem que falar um inglês, você tem que falar um espanhol, você tem que buscar uma formação que te diferencia, né? Você tem que procurar alguma coisa que talvez um MBA, alguma coisa que te traga um know-how para a indústria, para ela te ver como um diferencial. E você tem que ter bom relacionamento, você tem que, né? É uma construção de uma carreira diferente. O clínico vai atender pacientes, vai construir a reabilitação, as especializações. Nesse caso, vai construir nesse caminho que você está falando aí agora. Isso, a educação, né? E eu sou muito feliz hoje de poder, por exemplo, estar nesse local, nesse momento, falando sobre odontologia, né? E podendo, com o meu trabalho, da minha equipe, da empresa que eu trabalho, poder também catapultar muita coisa, né, para os nossos pacientes, para a comunidade, enfim, né? Isso é o nosso objetivo também. Exato. Isso aí enriquece todo mundo. Então, beleza. Então já sabemos quem é o Ezequias Rodrigues, já falamos de passado. Eu quero saber o seguinte. Então, oficialmente agora falando, o Ezequias, ele é da empresa Ivoclar Vivadente, uma empresa parceira nossa. Eu acredito que não existe, acho que nenhum dentista que não conheça ou não use algum produto da Ivoclar. Não. É uma daquelas empresas que... Ele usa e não sabe. Pode ser. Não sabe. Pode ser. Mas em algum momento ele passou, pegou, tocou, viu. A gente pode falar... Eu posso falar aqui clinicamente, né? Eu uso o Ivoclar desde a faculdade e até hoje. 25 anos depois eu estou usando produtos Ivoclar. Às vezes o mesmo produto, lógico que muda durante os anos, mas a gente continua usando, né? Então, não é que a gente é fiel à marca, a gente é fiel à qualidade, a resultado. A prova do tempo é soberana, né? Você está usando um produto que dá certo e ele vai se modernizando, né? Então é o seguinte, hoje o Ezequias, você é gerente
de educação da Ivoclar. De educação da Ivoclar. Como é que você entrou na Ivoclar e o que você está fazendo lá dentro? Eu estou na Ivoclar há 2 anos e eu entrei lá porque existia uma necessidade de profissionalizar o departamento de educação da Ivoclar, mas precisava ter um olhar um pouco mais completo, mais comercial também do negócio, né? Então eu tenho um background de comercial também na outra empresa que eu trabalhei com venda durante 4 anos, também em odontologia. E quando eu fui para lá, a ideia era trazer mais robustez para esse time, trazer mais gente, aumentar o relacionamento com professores. A Ivoclar é conhecida há muitos anos pelo relacionamento com professores, com universidades, mas trazer isso mais para um outro nível. E a gente tem ali dentro da Ivoclar hoje 10 pessoas nesse time, sendo tanto técnicos em prótese dentária, quanto dentistas, quanto pessoal de administrativo nesse time de educação que a gente chama de Academy, né? Então hoje o meu trabalho basicamente é seguir a estratégia da empresa. Toda empresa ela tem um caminho onde ela quer chegar em 5, 10 anos, e isso daí acaba sendo passado para subsidiárias, para os departamentos. Então, o meu papel é pegar essa estratégia, alinhar com outros departamentos, né, de marketing e de vendas, por exemplo, e a gente oferecer através da educação subsídio para que a estratégia da empresa possa ser alcançada, né? Por exemplo, a gente tem produtos foco que a gente trabalha mais, produtos que a gente chama de ativos, produtos passivos, e a gente faz educação em cima desses produtos, cria fluxos, ajuda ali no material de comunicação, na criação de conteúdo. A gente também dá muitos cursos, tanto com o nosso pessoal da Ivoclar, como a gente apoia cursos como o curso de vocês, né? Então a gente faz essa ponte. Universidades também. A gente tem também uma frente de apoio à pesquisa. Então, a gente sempre recebe ali algum tipo de solicitação de professores, de alunos de mestrado, de doutorado sobre pesquisas. A gente avalia e apoia os materiais com produto, apoia as pesquisas com produtos, enfim. E a gente também tem uma grande relevância de desenvolver a odontologia, né? A gente fala que a América Latina ela é realmente um outlier, né? O Brasil, especialmente quando a gente fala de odontologia no mundo. Nosso papel também é exportar, né, a produção que a gente tem aqui para fora, apoiar a matriz nesse sentido, lá na Suíça. Mas é um departamento muito dinâmico, né? A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem um país muito grande para cobrir, né? E a Ivoclar, conhecida, né? 100 anos de história ano passado. Então, todo mundo quer trabalhar com a Ivoclar, todo mundo já conheceu alguma vez algum produto da Ivoclar. E pioneiro em várias áreas também, né? Tem muitas áreas, o próprio IMEX, né? Que veio para revolucionar a odontologia, né? Então, era uma patente da Ivoclar, é uma criação da Ivoclar. A gente pega resinas, né? A Four Seasons, que eu nem conheci, tá? Four Seasons, mas eu sei que existiu. E aí eu já peguei na época da Empress Direct, né, na minha graduação. Então, mas todo mundo que eu converso fala, nossa, Four Seasons, aquela resina era maravilhosa. E aí ela evoluiu para Empress Direct, né? Então, que é uma resina que a gente sabe que super... Essa observação que o Rafa falou, você sedimentou agora, mostra a grandiosidade da empresa, né? Prova do tempo, não tem como. Qualidade, tempo E é legal a gente até fazer uma introdução aqui para chegar na nossa colocação aqui com o Ezequias, né? Cabe lembrar que nós somos o Excelência Odontologia Digital, um grupo de amigos que se juntou para formar um curso de formação em odontologia digital, certo? Nós estamos na 2ª turma, é um curso que tem sido o nosso principal foco de energia, acredito, hoje em dia, né? A gente é muito grato de estar dentro de uma estrutura fantástica, que é o Laboratório Kion. Agora nós estamos com essa 2ª turma com 24 alunos, então é um número bastante expressivo para curso presencial hoje em dia. É um curso presencial, né, modulado, 8 módulos, né? E por que eu fiz essa introdução? Para fazer um agradecimento aqui ao Ezequias, porque você materializou um sonho que a gente tinha, né? Um sonho de fazer uma visita técnica a uma empresa que a gente sempre teve como referência, né? Então isso aconteceu graças a você, foi uma ideia que a gente teve, mas você materializou isso
E então, após o último módulo dessa segunda turma, nós vamos meio que fazer uma formatura, uma viagem de formatura, e nós estamos indo para a sede da Evoclar, em Liechtenstein. É isso aí. Tive a grata surpresa de saber que você vai ser o nosso segurança, né? É isso? Nossa. Então você vai estar no... Todo mundo vai se comportar direitinho. Isso aí. Você vai estar no nosso comboio lá, turístico. então fica aqui o nosso agradecimento de você prazer. Muito fazer, obrigado mesmo. fazer prazer, isso acontecer. Para a gente vai Todos. ser um marco aí, a gente está junto lá nessa visita, nessa empreitada, né? Você que esteve lá já algumas vezes, o que a gente pode esperar da Evoclar lá, dessa visita? Olha, a Evoclar, ela passou por uma grande mudança ano passado por conta dos 100 anos, né? Então, veio muita coisa nova, produtos novos vão ser lançados ano que vem, mas acho que o mais incrível dela é o novo prédio, que é o prédio dos 100 anos, assim, é um negócio que é uma arquitetura avançadíssima, é tudo tecnológico, e eu estive lá uma semana depois da inauguração do prédio ano passado. E foi um super evento, até o príncipe de Liechtenstein estava lá na inauguração. E é um prédio todo pensado na experiência do cliente, né? Na experiência do usuário. Então a gente vai ter um momento ali no nosso Experience Center, que é o nosso novo xodó, que é onde a gente traz uma experiência diferente para o cliente provar os materiais de uma maneira não muito usual, pensando na aplicabilidade, nos testes que são feitos daqueles produtos. A gente tem laboratórios incríveis que você trabalha olhando para os Alpes suíços, assim, né? Além da gente ter uma equipe também incrível, que está lá na Evoclar há muito tempo, que são, além de treinadores do Academy, também são dentistas que praticam com os produtos dentro da Evoclar, né? A gente tem uma clínica lá dentro onde a gente faz esses testes dos produtos e atende pacientes, tanto o pessoal da Evoclar quanto o pessoal de Liechtenstein mesmo, os próprios moradores. Então é um negócio que é uma estrutura incrível. Eu acho que vocês devem ter viajado e visitado muitos lugares, mas eu acho que vocês vão se surpreender com o que a Evoclar oferece lá. É incrível. Vocês e os alunos de vocês, porque estamos ansiosos. É uma experiência única, né? A única turma do Brasil, da América Latina, aí esse ano para lá. Olha que então legal. eu acho que tá super, depois da inauguração, tá super concorrida. A gente fez o agendamento na hora certa, né? Sim, porque já não tem mais vaga não, para nada. conspirou, foi para acontecer, Tá foi no preparado. momento Para certo. curso é a única turma. A gente vai ter uma outra turma de outros professores que vão passar rapidamente para conhecer, mas curso mesmo com o pessoal da Evoclar é a única turma. Tá. Lá em termos de produção, o que acontece lá? De produção de fabricação de produto. Fabricação, né? A gente tem lá a fabricação de alguns produtos, mas na verdade a gente acabou dividindo um pouco isso em alguns outros locais. A Evoclar antes tinha toda a produção em Liechtenstein, e é natural que com o tempo ela precise realocar algumas produções para outros lugares. Então tem produção na Alemanha, tem produção na Áustria, tem produção em Liechtenstein. Tá. Eu não vou saber dizer ao certo o que produz lá. Tá. Porque depois que eles mudaram recentemente, eu não vou saber o que ainda continua lá. Mas eu sei que tem produção, mas o mais forte lá é o desenvolvimento, né? Então o desenvolvimento é 100% dentro da matriz, a parte de testes também é dentro da matriz. Então por mais que tenha fabricação em outras plantas, o coração, né, o cérebro do negócio está ali ainda em Liechtenstein, né? Eu tenho a percepção assim da Evoclar muito na característica de produção de insumos, né? Uhum. Não sei se eu estou certo, mas eu acho que carreou toda essa história dela até agora. Puxando para o digital, qual que é a visão da Evoclar que você perceba hoje em relação a equipamentos pro digital? Por exemplo, a gente teve lá, né? Eu e o Luiz no IDS recentemente, a gente viu a impressão 3D. Eu acho que para mim, das impressoras que eu vi até hoje, talvez seja a melhor no conceito de em office de odontologia, ela e a Prime Print, né? Então, eu queria saber de você como que fora dos insumos, qual é a visão da Evoclar em relação aos equipamentos na nosso tema de odontologia digital? O scanner, o Ivoscan, não sei porque que não vem para cá. O Vivoscan ainda não chegou, mas a Evoclar, ela tem, eu posso dizer que ela é uma das poucas empresas do mercado que ela tem um fluxo completo dentro do seu portfólio, né? Tanto para o dentista, quanto para o técnico, tanto no analógico quanto no digital. Sim. Né? E a gente está num mercado muito sensível. Né? A gente fala de um mercado que tem variação cambial, ele tem muitos impostos. Brasil. O custo Brasil é muito diferente de outras regiões. Né? Então, a empresa acaba tendo que focar
em alguns equipamentos do fluxo digital que ela vê que realmente fazem sentido naquele momento. A impressora hoje a gente não tem no Brasil, né? Mas eu sei que é um excelente equipamento, né? A gente tem hoje as fresadoras, PM3, PM5, PM7, a PM Dry também, que são fresadoras excelentes. Nossos clientes são super satisfeitos com elas. E eu acho que, além de falar de equipamento, também o serviço, né? Nós temos o serviço todo dentro do Brasil, pós-venda. Então a gente consegue dar esse super importante, né? O principal queixo é o pós-venda. Exato. Então a Ivoclar consegue atender. A gente tem aí lá fora o scanner a gente tem o scanner intraoral, que é o VivaScan. A gente tem a impressora. Aqui no Brasil a gente também tem o scanner de bancada, que é o PS5. Então a gente consegue trabalhar no laboratório muito mais forte do que na clínica hoje com o digital. Mas a gente tem equipamentos para isso também. A gente só tem dado mais foco nesse momento para os insumos, né? Mas a gente está com o olho nisso daí também, não deixou de olhar para isso. Tem também o software de design, o de imagem, que era o Evo Smile, mas ele não está aqui, né? Era o Evo Smile, agora é o Ivoclar Smile. Vai ser lançado uma nova versão. Mas ele você pode comprá-lo, porque você compra na App Store mesmo. Uhum. A gente não comercializa localmente porque ele é um produto que você compra dentro de uma loja de aplicativos. Você paga diretamente lá para matriz, né, digamos assim. Sim. Mas ele vem com uma nova roupagem, ele vem com uma nova cara e novos features também em breve. Aí. Em breve. O scanner de bancada da Ivoclar não tem aqui, né, mas parece que é o scanner mais rápido do mundo, né? De bancada, de molde e modelo. A gente tem o PS5 no Brasil, chegou há pouco tempo, já está disponível para venda, mas o PS7 ele foi lançado lá no IDS ano passado. Ele escaneia 2 bocas, 2 moldes ou 2 modelos simultâneos, superior né? e inferior ao mesmo tempo em menos de 10 segundos. É muito rápido. Então você coloca ele... É uma explosão. É muito rápido. Ele dá um tiro de imagem, eu vi lá os vídeos. Escaneia com articulador também. Então é um negócio que é muito legal. No digital, acho que vocês vão ver isso lá na matriz, que é o Evolution, que para mim é uma das grandes... Total. É um dos grandes pulos, assim, né, do gato que a Ivoclar teve, que é a prótese digital, né? A prótese total digital. Que você tem um único disco com dente e gengiva e você consegue fazer o desenho no Exocad e fresar ali em 1 hora e 15, mais ou menos. É incrível, assim. É um negócio que, para mim, é um dos grandes diferenciais para a Ivoclar, eu acho, hoje, ela ter entrado no digital no fluxo de prótese total também, né? E sair um pouco ali do fixo unitário, sabe? Ninguém queria pôr a mão, né? Ninguém queria pôr a mão. Porque é o desafio. E o impacto social que isso pode trazer. Nossa, exato. É onde eu vejo a abertura é essa. Exato. Muito... Você já calculável. Pensou, dignidade, né? Em termos de saúde pública mesmo. A gente fez questão de colocar no programa de vocês para vocês verem, assim, quem desenhou o negócio. Muito legal. Ver como que ele foi concebido. Presente para nós. Vai ser bem legal. A gente imagina o trabalho que é em termos de software mesmo para você poder desenhar isso no mesmo disco, né? Dente e gengiva. Com nuances de cor que você vai escolher, né? Eu imagino, formatos e tudo. A cor eu acho que nem é tanto, assim, o desafio, porque você pode caracterizar, né? Mas o que o Rafa quis dizer é a cor gengiva dente. A cor gengiva divisão dentro do software, né? Isso. É isso aí. Ele tem uma anatomia shell, que a gente chama. Então, é como se você tivesse raios que eles saem de um centro, como se fosse no palato, né? Essa é a sacada. E aí você consegue movimentar. Se o arco é maior, você joga ela um pouco para trás. Para frente. Se o arco é menor, você joga ela para trás. Então você vai abrindo e fechando, né? E aí você pode escolher os formatos dos dentes, do Vivodente, do Ivostar, do Fonaris, essa enfim. Foi a ideia genial que alguém teve um dia, colocar... Isso, já tá lá. Mas eu vejo uma possibilidade, isso é o que a gente estava falando em termos de saúde pública. Você já pensou você pegar pacientes desdentados totais que você consegue fazer em 4, 5 horas? Imagina. Fluxo completo. E ele vai embora com uma prótese nova. Já pensou? Reabilitado? Você precisa basicamente fazer uma moldagem analógica, porque você ainda vai precisar, o scanner intraoral não vai conseguir copiar o seu lado periférico, por exemplo, mas você tem que fazer uma moldagem funcional, escaneia aquele molde,
leva para o Exocad, ali você precisa fazer uma tomada de fotos, precisa ainda assim fazer o registro para ver dimensão, enfim. Mas dali para frente, todo o processo é digital. Né? Você desenha, você consegue provar no paciente virtual dentro do Exocad, você mostra para o paciente, você pode imprimir um train se você quiser. Um protótipo, isso aí. E aí depois a prótese é fresada em 1 hora, mais ou menos. O Evolution já tem. Já tem, a gente já está comercializando. Tem quem trabalha muito com a educação de Evolution hoje, e além de trabalhar com a educação, ele é referência para Ivoclar no desenvolvimento, é o Guilherme Saavedra. Então ele hoje ele tem cursos, inclusive, sobre Evolution, especificamente prótese digital. E aí ele mostra, né, os casos lá que, inclusive a nossa secretária que ajuda na limpeza, nos serviços gerais da Ivoclar lá, ela fez o Evolution dela, acho que é umas 3 semanas, 4 semanas com ele, e ela tá super radiante, assim. E você olha, cara, você não fala que aquilo ali é prótese fresada. Você jura que aquilo ali é dente mesmo de estoque, sabe? Que então, bom, cara. Isso e já tem. Hoje... Deu certo. Deu certo. A limitação dele hoje só é que a gente só consegue fresar ele se tiver o CAN da Ivoclar. Então tem que ser uma fresadora Ivoclar. Faz parte do jogo. Para estratégia, né? De fresagem. Enfim. Claro. Mas imaginava tem uma engenharia ali, né? Tem. É um ecossistema é um ecossistema. E é uma ciência, eles não podem dedicar tanto investimento e entregar de mão beijada pro mercado, jogar aí para. Eu acho que tem fases, né? Eu acho que tem estratégia. Às vezes, do nada, eles podem decidir abrir, mas até nem eu sei o que pode acontecer, mas acho que é natural que isso seja uma coisa que vire mais popular no futuro, eu acho. Sempre acontece. Sempre acontece. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, que eu já vou deixar o Demetrio sentar aqui. Vamos lá. Uma vez você comentou conosco numa conversa sobre o lado filantrópico da empresa. Tinha um projeto ainda no Peru, é isso? O Ivoclar Joy é um projeto da Ivoclar, que a gente tem em 4 países diferentes, um projeto social. É um projeto recente. A gente já vinha com algumas ações meio que informais, né? No Brasil mesmo a gente fez várias já, mas esse ele é conceito da matriz, né? Da família dona da Ivoclar, da família Zeller. Então eles vieram com esse conceito de tornar isso um pouco mais evidente e mais forte e retornar o que a Ivoclar tem, né, hoje para a sociedade. Então eu faço parte do Ivoclar Joy do Peru, e lá eu fui ano passado em dezembro. Existe uma ONG que é uma ONG suíço-peruana, que a Ivoclar ela mantém lá dentistas e auxiliares. Então a gente faz trabalhos tanto numa clínica que a Ivoclar mantém, quanto em escolas e lugares mais afastados. Tem um lugar lá que fica a umas 2, 3 horas de Cusco, que nem espanhol se fala, né? Se fala Quechua, que é o idioma deles, o idioma original, né? Então, e a Ivoclar tá lá fazendo esse apoio, tanto que pra gente estar lá, tem que ter uma pessoa para traduzir, né? Para traduzir pro dentista. E eu fui lá no passado, é legal ver na escola que eu tava, na biblioteca, eles me deram um livro de Quechua, tipo um dicionário de espanhol para Quechua, que eles aprendem na escola, para eu ver, para eu trazer, enfim, para eu aprender alguma coisa. Quando eu voltar, eu volto mês que vem, inclusive, para fazer mais uma parte. Eu não atendo, né? Eu não tenho como atender lá, por uma questão de conselho mesmo, né? Por ser fora do Brasil. Né? É legal. Mas o meu trabalho é basicamente ver se está tudo funcionando bem ali, dar treinamento, orientação, né? Fazer com que o que a empresa busca como resultado realmente seja alcançado. Mas é um trabalho incrível, foi muito legal. E por que o Peru teve alguma... Olha, o Peru, eu acho que foi muito porque a gente tem uma colega, Tatiana, que é peruana e trabalha na Ivoclar há 20, 30 anos, né? Então, acho que ela já tinha os contatos dela, a gente tem um distribuidor muito forte lá também, que nos apoia também nessa ação. Então, acabou sendo lá escolhido. Acho que em algum momento isso deve chegar pro Brasil também. Se tiver, conte com os meninos sem dúvida. Pode deixar. Que a gente puder ajudar. Legal. Pode, sim, sem dúvida. Como você, como indústria, enxerga essa revolução digital, tá? Fora do Brasil, dentro do Brasil, na linha de educação, que é o que você faz, e na linha de desenvolvimento. A gente sabe que a Ivoclar desenvolve os insumos, apesar das fresadoras, do scanner da Ivoclar não ser muito
popular aqui no Brasil, os materiais são os mais utilizados, né? As pastilhas injetadas, os blocos. O que você me fala sobre isso, Ezequias? Eu acho que tudo acontece tão rápido e ao mesmo tempo, né? No digital, assim. Eu acho que... Eu lembro quando eu estava na faculdade, falava sobre escaneamento, era um negócio que eu falava assim, quando que isso vai acontecer, né? Isso faz 10 anos. Hoje é um negócio que, né, é super comum. Então, e quanto mais tempo passa, mais rápido fica e mais evidentes ficam as mudanças, né? Então, para mim, eu vejo que existe um grande desafio que é o dentista mudar o mindset dele do analógico para o digital, ele pensar diferente. É o que a gente fala todo dia, aprender a passar o que você já faz no método convencional para o digital. A gente não está inventando a roda. Exato. Aprender que ele tem uma nova ferramenta, que é uma ferramenta... Ele vai passar a trabalhar agora com uma ferramenta que ele usava para outro propósito, que é o computador. Né? Ele vai ter que agora saber lidar com aquilo, se ele quiser desenhar, por exemplo, ou ele quiser planejar, enfim. Mas ele também tem que ser bom no analógico, porque se ele não for bom no analógico, ele não vai conseguir usar o digital, né? Então, é um desafio. E às vezes as pessoas elas querem ir para o digital para ganhar muito mais dinheiro, né? E aí a gente tem que ser muito claro e dizer assim, olha, o digital ele vai te possibilitar ser mais rápido, mas ele também vai te exigir no começo uma dedicação muito grande, né? E aí, o que eu vejo hoje? Eu acho que o digital, para mim, se eu fosse um dentista clínico hoje, eu veria, com a mentalidade que eu tenho, o digital para mim ele serviria, uma primeira opção, para eu trabalhar menos e talvez fazer a mesma receita e ter mais tempo para fazer o que eu gostaria de fazer, ou para eu ganhar muito mais dinheiro trabalhando por muito mais tempo. São escolhas, né? Você vai conseguir produzir mais. Produzir mais, né? Então, se você trabalha 8 horas, você consegue fazer talvez... Mas nessas mesmas 8 horas você consegue fazer mais com o digital se você já chegou naquele momento da curva que você está, né, habituado ao fluxo. Ou você consegue trabalhar em 6 horas e fazer o mesmo que você faria em 8. E aí você vai passear com o seu cachorro, você vai pegar seu filho na escola, você vai pegar um cinema, enfim. E eu acho que o digital talvez traz essa possibilidade de, para mim, tá, pessoalmente, eu sei que tem a parte de... Obviamente, pensar no paciente, você consegue trazer tratamentos muito mais precisos, mais rápido, mas eu acho que para o dentista, pensando hoje, é essa comodidade de quando chegar no momento de estar apto ao fluxo de maneira completa, de você decidir, cara, eu quero ganhar mais dinheiro ou eu quero trabalhar menos, o que eu quero fazer com esse digital que eu tenho, né? Então, eu vejo o digital dessa maneira. Eu vejo que existe muita concorrência no mercado hoje, porque todo mundo está lançando uma zircônia, todo mundo está com uma fresadora, todo mundo, né, tem um scanner, mas eu acho que a gente também tem que pensar que o digital ele é muito mais sensível do que um insumo, por exemplo, no analógico, né? Toda empresa vai ter que oferecer uma assistência, digamos assim, por uma reclamação de uma resina composta. Que não está polimerizando, né? Um pós-venda. E é mais fácil. Agora, quando eu falo de equipamento digital, de scanner, de fresadora, imagina, num bem de centenas de milhares de reais, eu estou precisando também pensar que eu preciso de uma empresa que me dê uma assistência pós-venda, né? Então, eu acho que o digital ele quebra muitos paradigmas, né? E eu acho que o principal deles é sair dessa mentalidade do analógico e pensar diferente, no fluxo diferente, e se permitir aprender algo novo, depois que você já trabalha há muitos anos com algo analógico, né? E você acha que isso daí é a maior dificuldade do pessoal que está no analógico para migrar para o digital? Eu acho que já houve um momento que era muito mais ansioso, o mercado era muito mais ansioso, assim, de dizer, eu preciso ir pro digital, eu preciso falar que eu sou digital, eu preciso... E aí na hora que comprava uma máquina e se via com aquilo na frente, se frustrava. Hoje eu acho que tá tão difundido... Você chegou a ver muita gente frustrada? Eu vi. Muita gente que voltou para trás e falou, olha, eu vou... Tem gente que volta. Ainda tem gente que volta hoje, mas eu acho que é menos do que antes. Eu acho que antes a pessoa ela comprava um scanner, por exemplo, ela achava que no outro dia ela ia estar escaneando todos os pacientes dela e jamais nunca mais usaria. É culpa da indústria mesmo, também. Do jeito que estava sendo vendido. Também. Faz essa conta. Exato. É a varinha mágica. Né? Não é só conta. Não é só conta no final das contas. E eu acho que hoje já é mais
o mercado já é mais consciente, os dentistas são mais conscientes, porque os colegas já passaram por esse perrengue e o cara fala assim, opa, não é da noite pro dia, sabe? O Rafael demorou ali seus 2 anos para se adaptar, por exemplo, completamente ao fluxo, e de hoje em dia ele ainda passa uns perrengues, então eu acho que para mim também eu tenho que ser um pouco mais cauteloso. Talvez eu faça a aquisição de um scanner, mas eu tenho que talvez não botar tanta expectativa nessa digitalização. Nós temos um lema em comum lá no grupo, né? Que vamos ver se você concorda, que acho que conclui com o que você falou aí, né? Que é você fazer primeiro a aquisição de conhecimento antes do equipamento. Né? Exato. Talvez a entrada errada no fluxo digital seja essa. Achar que fazendo aquisição de equipamento você está resolvendo um problema. Né? Então, nosso lema lá é esse, investir em conhecimento. Porque o conhecimento pode levar você a concluir que você não precisa de equipamento. Exato, exato. Não, e assim, você pode até decidir comprar um equipamento. Agora, não coloca naquilo ali uma expectativa de que você, sem conhecimento, vai conseguir operar. Né? Até porque a gente não é uma profissão que pode parar. Hoje eu vou parar o dia inteiro, né? Para ficar escaneando boca de modelo. Ou colocar minha secretária e vai ficar escaneando. Não, tem um fluxo de pacientes que precisa de você. Então o cara falou assim, eu vou escanear esse paciente. Ele olha lá e não consegue escanear naquele momento, ele se frustra. Volta pro analógico. E tal hora ele cria uma resistência ao digital. Né? Porque ele não consegue evoluir. Então, se ele não tem o conhecimento para também entender que existe uma curva de aprendizado, ele se frustra e acaba voltando. Acho que volta muito menos hoje, respondendo a sua pergunta, pro analógico. Antigamente eu acho que eu ouvia mais assim, falando, fulano tá vendendo o scanner dele, sabe? Ou tá vendendo a fresadora dele. Hoje isso é menos comum, porque também já criou-se um conhecimento comum e uma rede de apoio que as pessoas meio que se orientam e se ajudam, né? Isso ajuda demais. Isso mesmo. E é palpável a gente ver essa diferença no nosso grupo lá, né? A gente nem gosta de chamar de alunos, a gente chama de colegas, né? Nós temos 24 modelos de negócios diferentes lá. E a gente vê, quando eu falo que é palpável, é ver qual na curva de aprendizado de quem tem o conhecimento antes de sair fazendo e produzindo dentro do consultório do que aquele que comprou o equipamento e tem que se acostumar com o equipamento que comprou. E às vezes aquilo é errado. Então, essa frustração acaba sendo um limitador para o conhecimento também. Né? No grupo de vocês hoje, lá dos colegas, né, que fazem curso com vocês, quantos % hoje já estão no digital e estão procurando só um aperfeiçoamento? Acho que todos já estão. Todos mergulhados no digital. E olha só, no início do curso era a minoria. Então, durante o curso, eles aproveitam o curso para tirar as dúvidas, para fazer a aquisição de forma assertiva, de forma mais inteligente. Não comprar, alugar o scanner. A gente tenta entender, essa é uma função nossa lá. A gente tenta fazer um acolhimento individual e entender qual é o seu modelo de negócio para te assessorar a fazer essa entrada no digital. Entendeu? Então, faz parte da formação lá, é esse tipo de assessoria. Inclusive, essa semana a gente teve 2 depoimentos, né? Uma da Lu e uma do Ivaldir. Foi módulo de impressão 3D, 15 dias atrás, e eles fizeram umas impressões lá, padrão FIFA. Espetacular. Começando, hein? Assim, as primeiras. Olha a diferença de você ter conhecimento. E eles mandando vídeo no grupo, feliz da vida, agradecendo. Eu apanhei muito com impressão, o Demetrio também, lá em 2016, 2017. Né? E a gente encurta esse caminho para eles. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu vou jogar a bola para o outro lado agora. Como é que vocês veem hoje o digital na graduação? A gente tem alguns clientes hoje, universidades que estão aí para graduação, mas eu acho que quem hoje já está há muito tempo na graduação é vendo quem está chegando. Eu acho que, na verdade, o digital ele é uma ferramenta como qualquer outra ferramenta dentro da odontologia em todas as especialidades. Então, provavelmente, isso aí a gente está falando hoje de fluxo digital, de odontologia digital, mas isso daí logo mais vai acabar. O que vai acontecer geralmente todas as especialidades vão introduzir
esse fluxo digital dentro da sua especialidade, e aí não vai ter esses cursos de digital fora. Vai continuar. Eu vou fazer um curso de endodontia, mas lá eu vou aprender o fluxo digital. Eu vou fazer um curso de dentística e lá vai ter também o fluxo digital. O de prótese, o de implante, o de oclusão, a gente está vendo que todas as disciplinas têm digital. Até harmonização, você consegue fazer escaneamento, preparo, planejamento digital. Então hoje a gente já não se vê mais sem o digital. Já estou falando coisa aqui para a gente aqui de 10 anos, mas a gente não se vê mais no digital. Hoje eu particularmente no consultório, quando quebra alguma coisa lá, eu desmarco todo mundo e vou embora para casa até arrumar. Porque nem vale a pena eu voltar, tentar fazer alguma coisa do modo analógico, que vai me atrasar muito mais o atendimento e a qualidade dos pacientes. Uma coisa que a gente enxerga é que logo mais não vai ter o adjetivo digital. Porque é odontologia. Não vai se tornar algo... Não é justo isso. Então, porque como o Demetrio falou, todas as especialidades acabam agregando com essa nova tecnologia. A gente não gosta de sobrenome, não. É odontologia. Odontologia. Pronto. Vai ter... Tem ferramentas que vêm e vão. A gente falava há um tempo atrás, quer ver como outro termo caiu por terra. Odontologia estética. Todo mundo, né? Curso de odontologia estética. O que você faz hoje em dia que não é estético? Exato. Então, cai por terra, porque não tem mais odontologia estética e não estética. A né? estética vem de brinde. É obrigatório. Uma outra coisa também, que você deve ter percebido, porque você está no meio corporativo também, é que as empresas estão cada vez mais fazendo desenvolvimento com uma maior porcentagem. Então, por exemplo, na Ivoclar, lá eu tenho certeza que essa porcentagem de desenvolvimento de material para o digital está com muito mais foco agora. Sim. E não só a Ivoclar, como as outras empresas também estão vendo que o nicho digital é um caminho sem volta. Então, é isso que o dentista analógico está percebendo agora. Porque já não está tendo mais desenvolvimento. Ele não tá. Então, há 10 anos atrás, material de moldagem os silicones lá tinha desenvolvimento, que hoje você já não vê mais. Há 10 anos você não vê mais nada novo. Não tem lançamento mais. Exatamente. Não, então, eu acredito que, e nós somos de comum acordo, que realmente o dentista ele já está sentindo que as próprias empresas não têm mais desenvolvimento para o analógico, está parando isso daí. E provavelmente ele está se sentindo meio que desesperado. Falou, eu preciso entrar dentro nesse mercado digital, porque logo mais eu vou ficar fora do mercado. Se não acabar, pelo menos, mudando ou conhecendo o que o digital faz, né? Você vê como muda essa parte conceitual, voltando na sua pergunta que você falou dentro das faculdades, né? Como muda também a nossa visão e orientação como um possível formador de opinião, né? Eu sabia que esse momento ia chegar, mas aconteceu ontem uma coisa que foi chocante em termos de tempo, né? Me ligou um amigo que se formou comigo e falou, Rafa, você pode conversar com a minha filha que se formou em odonto? Então esse dia chegou. A filha dele estava com 23, 24 anos e se formou em odonto. Ele estava fora do meio acadêmico e ele falou, você pode conversar com ela, que ela quer uma orientação, o que ela faz agora? Ela se formou. O que ela estuda? E olha só como muda a orientação. Eu conversei com ela, fiquei uns 40 minutos conversando com ela, e como a minha orientação mudou. Eu falei, você tem que investir... Que curso eu faço? Olha como mudou. Eu falei, se eu fosse fazer um curso, hoje em dia eu fazia um curso de tecnologia, um curso de odontologia digital. Aí, em contrapartida, o que eu faço? Clínica geral. Exato. É o básico. A gente estava falando disso agora cedo. É o básico. A odontologia nunca ficou tão órfã, eu acho, do básico muito bem feito. Do diagnóstico de cárie, por dentista exemplo. De dente. O dentista de dente está em extinção. Eu acho que se o cara o recém-formado tiver paciência e aprender a odontologia raiz mesmo, como salvar um dente, como tratar um paciente, como lidar com pessoas, o básico, esse cara vai se destacar. Aí, junto disso, usa as ferramentas digitais. Tem que aprender, é condicional hoje em dia. Não tem mais como alguém que quer continuar trabalhando nos próximos anos
e não ter uma inserção em tecnologia. Não vejo isso. E o mercado, ele enxerga isso. Se você põe no Google mesmo lá, Market Trends, Dental Industry, sei lá, 2030, por exemplo, você tem alguns estudos públicos ou semipúblicos, digamos assim, algumas parciais ali. E quando você olha, o que está sendo... Onde que está o crescimento hoje? No digital, só que vamos falar sobre insumo, né? O digital está trazendo a zircônia, né? A zircônia está crescendo muito. Se a gente pensa em grupo de produtos. E uma coisa que sai do digital, mas que o digital precisa trabalhar junto, que é cimento. Então, a linha de cimentação também está passando por esse crescimento muito evidente, porque ela é puxada pelo digital. E onde que você tem um crescimento mais orgânico, acompanhando o crescimento normal do mercado? Você tem no direto. As resinas diretas aumenta um pouquinho mais do que o mercado, mas você pega, por exemplo, o material de moldagem, se mantém ali, né? Talvez até caia um pouquinho, mas quando você pensa, pelo menos falando do portfólio que eu trabalho hoje, né? Sim. Cimento é o nosso principal consumível hoje em crescimento, né? Tudo você vai precisar cimentar no digital, praticamente tudo, né? Falando de prótese total digital, pelo menos não, mas quando você pensa, tudo precisa de um cimento, tudo precisa de um condicionador, tudo precisa de um primer. Eu ainda acho que a odontologia digital só chegou nesse patamar porque a gente teve desenvolvimento de cimento. Adesão. Exato. Se não tivesse essa adesão, eu acho que a gente não teria o digital que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, você pode ter a evolução que for em termos de técnica e de material, mas a união sempre vai existir. Então, cimento e resina, eu não vejo sumir um dia. Não tem como. Cimento não some de jeito nenhum. Não tem como. É necessário. Resina também não, né? Você sempre vai ter. Ainda mais quanto mais a gente caminha ali para uma linha mais conservadora, a resina vai ser sempre cada vez mais necessária. Sem né? dúvida. Sim. E outro que também cresce muito hoje, que a gente vê, é a parte de prevenção, né? Da manutenção desses tratamentos. É algo também que a gente vê que se destaca. Mas o mercado digital, ele não cresce só, né? Ele puxa esses junto com ele, porque você precisa de consumíveis para isso, né? Sem dúvida. E você, Ezequiel, você que tem uma visão, então, comercial, industrial da coisa, né? Fala pra gente como você enxerga o mercado nacional em termos de Brasil, como a gente é visto lá fora em termos de fatia de mercado, em termos de necessidade para a indústria. Apesar da gente ser o país que tem mais dentistas no mundo, né? A gente acaba não sendo, em termos de mercado, o mais relevante. Né? Quando a gente fala em termos de parcela de mercado, a gente pega ali muito mais Estados Unidos e Europa realmente se destacam muito mais. Quando você vai para a Ásia, por exemplo, a China se destaca muito mais. Porque ou você tem uma população muito maior, no caso da China, por exemplo, ou você tem um poder muito maior financeiro, né, digamos assim, nos países desenvolvidos, se a gente pode falar dessa maneira, né? Mas o Brasil e a América Latina, acho que são referências para nível da odontologia, para o que tem de mais novo, o que tem de mais de ponta em termos de execução, eu diria. Acho que tudo que coloca na mão de brasileiro sai bem feito. Técnica, quando né? a gente pega... de técnica, né? Quando a gente fala, por exemplo, de grandes nomes que se destacam hoje internacionalmente, muitos são nomes brasileiros. Sim. Ou que ainda continuam no Brasil, ou que foram embora e acabam sendo referência, né? Mas a odontologia brasileira, eu acho que ela se destaca nesse sentido de técnica, de execução, né? De falar, olha, a odontologia brasileira, ela é referência no mundo. Você fala eu lembro que na outra empresa que eu trabalhava, eu encontrei alguns dentistas da Suíça nesse momento e tal. A gente estava conversando, eles falaram, não, mas a odontologia brasileira é incrível. A gente tem livros de caras da odontologia brasileira e de pessoas que... né? Então, para o mundo, a odontologia brasileira, eu acho que ela acaba sendo muito mais referência de nomes do que de fato de receita. De receita, o mercado brasileiro ele acaba sendo ainda um mercado pequeno comparado ao globo. Olha, eu imagino o quão frustrante que é para as empresas, porque a gente pega um catálogo. Vou utilizar um exemplo da Evoclar mesmo. A gente vai no Dental Meeting, vai estar lá em Nova York, você vai no stand da Evoclar. O representante da Evoclar vem com um livro, uma brochura
que é o catálogo de produtos da Evoclar. Você olha aquilo, é uma bíblia. Aí você vem para o Brasil, o catálogo de produtos é um folder. Exato. Então, eu imagino o quão frustrante que é o custo Brasil. Né? O custo Brasil que a gente estava falando, exatamente. Que é um limitador de você chegar, não só a tecnologia, mas acesso a produtos. Né? Exato, então, exato. Legalizar também. A gente fala lá na Evoclar, acho que toda empresa, a gente tem que ser realista. A empresa vive de venda, né? No final das contas, tem que vender. E a empresa precisa ser muito assertiva no que ela vai colocar num país e atender a demanda daquele país para ela conseguir sobreviver. Né? Até porque a tendência é muito diferente. Então, você pega, por exemplo, Europa. O que é amálgama na Europa? Né? E pega nos últimos anos aqui no Brasil a quantidade de instalações de amálgamas que foram feitas no serviço público, por exemplo. Então, o que funciona para o Brasil? O Brasil tem uma demanda muito grande para amálgama, por exemplo. Uma demanda para cimento de número de vidro, que não vai ter lá fora. Mas o inverso também é verdadeiro. Eu consigo agregar muito mais valor lá fora, com produtos muito mais sofisticados do que aqui, né? Eu consigo ter fora 5, 6 linhas de resina para diferentes necessidades. No Brasil você precisa ser assertivo, porque o mercado é super competitivo, muitas empresas querem essa fatia, porque é uma fatia importante, e todo mundo quer ganhar o seu, mas você precisa se manter. Então, né, vamos falar, por exemplo, de adesivos de 3 passos. Existem empresas do Brasil que trazem adesivo de 3 passos. A Evoclar decidiu por não trazer. Então, tem que ser estratégica a decisão, né? Apesar de ser uma tendência, a gente vê que está voltando ali. Tem um grupo que fala muito sobre adesivo de 3 passos. A gente entendeu que não. Então, essa parcela fica para o nosso concorrente e a gente acaba indo atacar em outra frente. É meio que A Evoclar sempre teve essa visão de resolver um problema com simplicidade, né? Exato. Exatamente. Imagino. Mas são produtos, você usou o exemplo do adesivo, eu acho que são produtos que não se concorrem também. Porque o usuário de um adesivo de 2, 3 passos não é o usuário do adesivo universal. Exatamente. Né? Então, eu acho que não se concorre, né? Apesar de lá fora a Evoclar ter um adesivo de 3 passos, quando você avalia o mercado brasileiro, a fatia maior está no universal, por exemplo. Então, sempre vai ter alguém que vai querer aquela fatia, mesmo que pequena, e sempre vai ter alguém que vai dizer, não, eu prefiro na fatia maior. A gente viu profissionais de renome, né, na área comercial, falando que a odontologia no Brasil é uma pirâmide, e fora do Brasil é um retângulo. Por que isso? Porque aqui a base da pirâmide é consumidora de tudo que é prático. Exato. É passo único, universal, menos passos, mais rápido e mais barato. Essa é a odontologia nacional. Tanto é que se você pegar os produtos mais vendidos em uma dental grande, quem que é? É o produto mais barato. Exato. Infelizmente, não é o melhor. E fora do país, não. Você tem um equilíbrio melhor no uso. Né? Exato. Então não é uma pirâmide, é meio que um retângulo. Você tem uma uniformidade de uso de materiais de qualidade para todos os profissionais. Né? Eu acho que isso tem um contexto muito mais complexo, que eu acho que é até um volume, né? É volume. Eu acho que vem de um lugar que é uma conversa talvez para uma mesa de bar, assim, que eu acho que é a valorização da odontologia. Aí é um negócio mais, né? Mas eu acho que a odontologia brasileira ela está posicionada de maneira que o comportamento do mercado é esse aí. Né? E aí essa valorização vem de outro lugar. Mas quem puxa isso é o profissional mal preparado. E aí que vem de outro lugar, né? Então, assim, mal preparado, a gente pensa então na quantidade de faculdades. Se você puxa esse fio, o negócio vai longe. O resumo da história é que o ignorante é feliz. Entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que é por aí. O ignorante, ele faz aquilo, ele acha que é o melhor, ele acha que é o melhor material, mas por quê? Por falta de conhecimento. Né? Você não consegue desver, você não consegue desaprender alguma coisa, né? Exato. Então você tem um bloqueio do aprendizado, né? Agora sim, vamos lá. Você vê quando o papo é bom, flui. Já estamos quase nos finalmente aí, né? Eu tentei tirar alguma coisa, algum spoiler, mas tá difícil, viu, meu? Tá difícil. Uma coisinha, talvez ele O solte. cara não soltou, mas abre aí essa gaveta aí, vai, meu. Me fala alguma coisa, o que a Evoclar tem em vista, o que você pode contar aí de novidade que a gente pode esperar para o mercado como usuário, como clínico, né? E usuário da marca. O que você vê internamente, aonde o vento está soprando da Evoclar para lançar coisa nova?
Olha, a gente vai lançar globalmente ano que vem, que já foi lançado como um piloto nos Estados Unidos, e vocês podem ver isso até a venda nos Estados Unidos hoje, não tem na Europa, não tem no Brasil, que é o Zircad Block. Então é uma zircônia em bloco, que eu acho que vocês vão conhecer lá na matriz quando a gente for. Tá. Então, esse é um grande lançamento. É preço interessado já, não? Fase giz. Fase giz. Fase giz. Fase giz, isso. É porque tem o forno, né? Isso, exato. Então, acho que isso daí é algo que eu posso falar. Tem outras coisas, mas a gente não pode falar, mas ano que vem tem pelo menos uns 3, 4 lançamentos grandes para acontecer. Vai acontecer. Em diferentes frentes, né? Mas não dá para falar muita coisa porque realmente a gente acaba tendo que segurar. Eu também queria falar. Entendi. Mas esse bloco que você falou de zircônia é voltado para o público chairside. Chairside, Chairside. Uhum. Chairside. E sobre impressão 3D? Impressão 3D, eu vou te falar que eu não tenho tanto conhecimento do que está acontecendo dentro da Ivoclar, porque a gente não tem no Brasil a impressora, então acaba que eu não sei o que está sendo desenvolvido, né? O que eu sei é que já teve aí algumas coisas voltadas para a impressão de silicato de lítio, né? A gente já viu isso no próprio IDS, né? Eles adquiriram a empresa Litus, né? Ou parceria, não sei. Eu também não sei muito bem qual que foi a parceria que eles fizeram, né? Mas eu sei que a Ivoclar teve envolvida nesse processo. Mas eu acho que é algo meio que é inevitável. Por mais que a gente fale que é difícil, cara, é impossível. Cara, hoje em dia a gente vê que nada mais é impossível, né? Não, você fala tudo que acontece muito rápido, né? Tá louco. O impossível tá cada vez mais perto, assim. Mas eu não posso falar muito do que tá por vir, mas tem muita coisa legal na Ivoclar pra acontecer. Eu acho que a Ivoclar, quando fez 100 anos, ela continuou com o compromisso dela de melhorar o que ela já tinha. E uma coisa que a gente sempre fala dentro da Ivoclar a Ivoclar ela nunca vai se jogar em nada novo se ela não tiver muita certeza de que aquilo ali vai dar certo. Isso é né? perceptível. E se ela errar também, ela não tem problema de dizer, cara, eu errei, recolhe isso daí, não vai rolar. Vamos parar com isso aqui. Então, já aconteceu de a Ivoclar, na história dela, lançar um produto, testar, e quando ir para a prática do dentista ou do técnico não funcionar muito bem. Ela fala, olha, a gente vai descontinuar isso daqui, não tem prejuízo pro nosso usuário, a gente pode repor, a gente pode mudar, mas a gente encontra um meio de fazer acontecer ainda assim. Então, às vezes, a gente se sente, como Ivoclar, às vezes a gente olha e fala assim, nosso concorrente está fazendo A, B, C, a gente não está fazendo nada. Só que está acontecendo, a gente que não sabe, a gente que está aqui na ponta, entendeu? E aí, quando vem um negócio super robusto. Enquanto o nosso concorrente está rodando, trocando a roda com o carro andando, eu tô saindo com uma Ferrari 2 anos depois. Sim. Né? Então, a Ivoclar, ela nunca parou de desenvolver, ela sempre desenvolve. E A Ivoclar tem quantos anos? 100 anos. 100 anos. 100 anos. Então, imagina. Caraca. Uma vez eu ouvi o nosso head da América Latina falando que acho que menos de 0,5%, ou a menos de 1%, eu não vou lembrar, das empresas do mundo conseguem chegar a 100 anos. Sobrevivem 100 anos, né? Imagina, sobreviver guerras, revoluções, né? E sobreviver crises, né? Grandes crises que nós tivemos, e mudanças. Empresa familiar. Empresa familiar, ela continua sendo uma empresa familiar, né? E você tem noção de qual foi o primeiro grande produto da Ivoclar aqui no Brasil que deu aquele boom? Olha, eu vou te dizer que a revolução foi o IMAX. Assim, o teve agora, né? Mas para ela pegar força no Brasil. Teve o Empress 2, ali acho que foi um grande... É histórico que eu sei, mas que eu não tive ali. Cara, eu fui usuário de Isosite. Isosite era uma resina para laboratório, tá? Que tinha uma panelinha de pressão. Para indireta. Para fazer restauração indireta. Era o que revolucionou que legal. O inlay ali, que você conseguia fazer praticamente um chairside, porque você aplicava as massinhas ali, colocava um modelinho, ele endurecia na panelinha ali, saía uma resina muito dura. Então era um negócio, já tinha carga cerâmica ali no meio. Foi o primeiro material que eu tive contato, eu era protético ainda. Legal. Eu usava esse Isosite aí. Era bacana. Mas olha, eu acho que um divisor de águas da Ivoclar também foi o desenvolvimento da cerâmica injetada. Que é também.
Também. Sim, o Imex. Isso foi o Empress, era o Empress. Esse foi a mudança de chave foi no do Empress, laboratório. exato, isso. E depois veio o Imex. Acho que foi o Empress 2. Essa parte do histórico da Ivoclar eu sei de ouvir falar. Esse eu sei mais ou menos por montar a aula, né? O Imex é a evolução do Empress. O sistema injetado da Ivoclar fez 30 anos. Você acha que é novo, mas o sistema de injeção já tem 30 anos. Eles foram pioneiros e revolucionou o mercado de cera perdida, só que agora com cerâmica, não mais com metal. Com injeção de cerâmica, Sim. exatamente. Quem sabe muito da história da Ivoclar, eu acho que talvez um dia vocês podem bater um papel Herbert, né? Sim. Que eu acho que o Herbert pode falar ali de todos esses momentos da Ivoclar, assim. Ele fala muito do Empress 2, ele fala do Imex, mas eu acho que falando de mudança para a empresa, o que a empresa teve como marco nos 100 anos, um dos grandes marcos, eu acho que no Brasil também foi o Imex. Já a marca Imex. Acho que foi o grande... Família, Imex, né? Família. Foi o grande boom. Acho que foi... Boa parte do que a Ivoclar é hoje se deve ao Imex, eu acho. Dúvida, não tenho dúvida. Ezequias, e você enxerga o fim das fresadoras no médio prazo, com a evolução da técnica aditiva? Você falou que logo mais o Imex está sendo impresso, de repente a gente fala muito, né, da economia, que você tem um disco enorme lá e você usa às vezes 10%, 20% desse disco. Você enxerga essa evolução da indústria para pulverizar essas impressoras no mercado e as fresadoras que têm um alto custo vão acabar passando aí, mas cair em desuso, né? Vamos falar assim. Tá. A gente não tem nenhuma previsão do Imex impresso, né? Teve esse piloto, essa tentativa, então com o que a gente tem hoje de recurso, é difícil dizer que a fresadora vai deixar de existir, né? Eu acho. A gente, sei lá, talvez há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não conseguia imaginar que a fresadora fosse algo tão popular hoje. Então, com o recurso da humanidade, digamos assim, hoje, com o que a gente tem de conhecimento, é difícil dizer que a fresadora vai deixar de existir. É difícil também conseguir pensar na evolução do que vai acontecer dentro da técnica aditiva, né? Mas eu acho que é para onde vai caminhar, especialmente por essa questão da economia de material, né? Eu acho que é por aí, mas eu acho que exigiria-se uma mudança muito grande eu não sei nem como te explicar, mas exigiria-se uma mudança de paradigma muito grande na fabricação, né, nos componentes da impressora, para você poder dizer que hoje eu consigo fazer um disilicato de lítio impresso. Né? O gap do sistema impresso são as inúmeras variáveis que tem no meio do processo. Exato. Diferente do processo de usinagem. Exato. Entendeu? Eu acho que é isso aí. O subtrativo, ele é mais difícil de errar, né? Tanto que o pessoal fala assim, a Ivoclar fechou o sistema. Cara, a Ivoclar não fechou o sistema, ela fez ele mais simples e blindado a erro. Então, por exemplo, lá dentro do forno você tem o programa do Imex. Lá dentro da APM você tem o cadastro pelo RFID do bloco e do disco. Então, é para isso, né? Eu acho que quando você vai para um caminho, a não ser que a impressão consiga trazer essa mesma capacidade, mas quando você vai para um caminho onde você tem mais probabilidade de erro, eu acho que a impressão ainda está nesse momento, talvez é difícil hoje falar que a fresadora vai deixar de existir, né? Que o subtrativo vai ser substituído 100% pelo aditivo. Acho difícil hoje dizer isso. A gente vê isso, mas a gente não sabe quando, mas a tendência acho que seja... Isso. A gente nunca sabe. Às vezes no IDS ano que vem sai esse negócio, entendeu? Ou no IDS daqui a 16 anos, 15 anos, né? Então, é difícil dizer. Mas a gente tem que viver para ver essa mudança aí. Bom, Ezequias, olha só. Quando o papo é agradável, já passamos 1h40 conversando, né? Nem percebe. E nem percebeu. Mas... Cara, eu não tinha dúvida que ia ser muito legal, foi muito bacana aí te ouvir. Muito bom. Sua história da parte comercial, a gente falou um pouco de lançamento, falou de produtos, é gostoso falar com quem está na empresa que nós somos usuários, né? Não tem como. Exato. Acho que toda gaveta nossa que abrir lá
vai ter o símbolo de vocês, qualquer gaveta lá. Porque são produtos que a gente utiliza mesmo e... Tem na minha boca. E assina embaixo. e assina embaixo em termos de qualidade. Então, a gente agradece muito, a gente está muito ansioso pela nossa visita. Vai ser mais muito legal. Ainda feliz por saber que você vai acompanhar a gente lá. Sim. E vai dar esse suporte para a gente, né? Então, a gente agradece muito você ter vindo aí, se deslocado num sabadão. Imagina, um com prazer. sol. Podia estar fazendo um monte de outras coisas. Você pode saber que, no mínimo, nas nossas orações, você vai ser incluído. Tá Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, bater esse papo tão legal. Um tema que eu adoro. E como você falou, não é com pessoas que não têm relacionamento com o que eu faço hoje, mas pessoas que usam aquilo que eu falo, né? Para quem eu trabalho, para quem eu me dedico. Então, o mais legal é falar com usuários, né? E a gente tem essa bandeira de produto é bom, né? A Ivoclar tem produtos muito bons. É natural que tenha pessoas que sejam usuários apaixonados. E trocar essa ideia com os usuários apaixonados pela Ivoclar sempre é um prazer. E Obrigado. a gente coloca o nosso curso lá à disposição. Se quiser lançar Sim. produto, vocês já estão inseridos desde a primeira turma, com aulas, com materiais, com tudo, mas o que precisar de usuários, de conversar sobre inovação, a nossa porta está sempre aberta aí para vocês. Muito tá bom? obrigado. Muito obrigado. Isso aí. Obrigadão, Ezequiel. Obrigado, pessoal.